Olá, tudo bem? Você já parou para pensar o quanto a empatia pode aproximar você de quem você mais ama? Olá, eu sou Márcio Bissoli, sou consultor, treinador de líderes e de pessoas e eu tô aqui para falar um pouquinho para você hoje que quer ser um líder mais efetivo, tanto dentro da tua empresa como dentro da tua realidade como vida, algo que eu acredito bastante e falo isso e propago isso para os meus alunos, que é você jamais poderá ser um líder efetivo dentro da organização se você não for líder da tua própria vida. Então é muito importante você entender que a gente está aqui para falar do líder como ser humano íntegro, sistêmico, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. E entender a empatia nesse momento é fundamental. Normalmente as pessoas elas têm uma visão um pouco distorcida sobre isso. Eu quero deixar claro para você que empatia nada mais é da capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro e entender de verdade a maneira que o outro enxerga a vida, a maneira que o outro enxerga a realidade. E a partir daí, você fazer uma análise consciente, não uma análise olhando só para o teu ego, uma análise olhando só para o teu ponto de vista, mas cruzando o ponto de vista do outro. Como se a ideia do outro mais a sua construísse uma única visão sobre aquilo. E por que eu falei da empatia como elemento que aproxima você de quem você mais ama? Se você, cara, olhar e perceber os relacionamentos afetivos entre as pessoas, o relacionamento de você, pai, mãe, com o seu filho, com a sua filha, muitas vezes com a família, né, com o contexto familiar, um dos pontos mais complexos e mais desafiadores é você conseguir entender a versão do outro, você conseguir entender as diferentes crenças, as diferentes personalidades. Entender e concordar são situações totalmente diferentes. E eu tô aqui para dizer para você que a tua missão é entender, né? Uma vez eu escutei uma definição sobre empatia que dizia o seguinte: você entender a visão do outro, se colocar no lugar do outro para responder de maneira solidária. E o que eu acho que é muito adequado não é responder só de maneira solidária, mas de maneira assertiva. À medida que você tem clareza sobre o que o outro está pensando. Você jamais pode ser assertivo numa resposta se você de verdade só está considerando o seu lado da história, não considerando o outro lado. E isso, líder, é muito estendível à sua realidade empresarial, mas à sua realidade familiar, à sua realidade dentro do contexto. Hoje é impressionante dentro das organizações e às vezes em conflitos, o quanto as pessoas se trancam como se fosse uma ostra dentro da sua realidade e não quer nem saber a opinião do outro sobre aquilo. Principalmente quando a opinião do outro contraria o nosso status quo, aquilo que a gente concebe como mundo, aquilo que a gente tem uma visão como realidade. E aí está a grande chance de você ser diferente. A grande chance de você ser diferente e, digo mais, de você ser feliz. À medida que você consegue ter uma abertura nisso, abrir e realmente ouvir as pessoas. E como que você faz isso? Como é que você desenvolve uma empatia efetiva na tua empresa, na tua realidade? Cara, fazendo perguntas, você questionando as pessoas. Mas por que você acha isso? Mas o que te levou a chegar nessa conclusão? Mas por que você pensa isso sobre algo, sobre o quê ou sobre você? À medida que você faz isso, você demonstra uma evolução muito grande, técnica, como pessoa e espiritual. Isso que é o mais interessante dentro do processo. Por quê? Grande parte da população se tranca lá na trincheira para defender suas ideias, defender suas opiniões, defender a sua versão da história e não realmente está interessado em saber o que o outro pensa, o que o outro entende daquilo. Ou o pior de todos os conceitos, pergunta, escuta o que o outro tem e aí começa um trabalho de manipulação da pessoa para no final convencer que você ainda está certo e tem razão sobre essa situação. Isso é o pior. Sem empatia, ter empatia não é escutar só com a mente, mas é escutar com o coração, né? Você realmente perguntar, ouvir, entender e aí sim se posicionar de maneira assertiva.
Cada vídeo desse tem um desafio, então um desafio desse conteúdo é você pensar um pouquinho, será que de verdade, dentro da organização, mas principalmente dentro da minha família, a minha esposa, a minha namorada, meu namorado, meus filhos e familiares, as pessoas com as quais eu amo, eu estou ouvindo de verdade, estou gerando essa abertura para que a pessoa realmente possa colocar o seu ponto de vista e aí sim eu construo uma versão que seja a minha parte da história, mais a parte da história da pessoa que eu amo, que é importante para mim, construindo uma única versão. Se não, começa agora a gerar esse espaço e conta aqui para mim, conta aqui nesse conteúdo as diferenças que isso vai trazer na tua vida, na tua realidade, na tua organização, aonde, cara, você viver. Um grande abraço.